existe um lugar onde o sol não traz vida, mas sim uma contagem regressiva implacável. Um lugar onde cada sombra esconde uma promessa de morte e cada respiração pode ser a última. Este lugar existe e você está prestes a entrar nele. Bem-vindo à Tanzânia Selvagem, onde os conflitos mortais entre predadores e presas não são apenas uma dança da natureza. Mas sim um teatro macabro, onde os atores não escolheram seus papéis. Você acha que conhece a savana africana? Aquela dos documentários bonitinhos com música clássica? Ah, que ingenuidade adorável! O que você está prestes a testemunhar é a verdade nua e crua que a Disney preferiu esconder de você. Prepare-se para descobrir que 90% das batalhas pela sobrevivência são perdidas antes mesmo do primeiro movimento. Que o maior erro de um predador pode ser a única salvação de sua presa. E que no final, talvez sejamos todos apenas marionetes, dançando ao som de uma música que não conseguimos ouvir. O Serengeti não tem misericórdia, e hoje nem eu terei. Tanzânia Selvagem. Conflitos mortais entre predadores e presas. O Rei Secreto da Savana. A Sombra da Tanzânia. Observem o leão, o suposto rei da savana. Mas deixe-me contar um segredo que os livros infantis não mencionam. A coroa é pesada demais para quem precisa carregá-la sob um sol de 45 graus Celsius, onde cada gota de suor é uma sentença de morte adiada. Vocês sabem quantas horas um leão passa dormindo? 20 horas! Soa familiar? Como aquele seu colega de trabalho que faz o mínimo e ainda assim recebe todos os créditos? Bem, a diferença é que quando o leão falha, ele morre de fome. Literalmente. Mas aqui está o detalhe macabro que ninguém conta. O rugido majestoso que vocês tanto admiram é um grito de desespero, disfarçado de autoridade. Cada rugido consome energia preciosa, anuncia sua localização para rivais e, mais importante, revela sua fraqueza crescente para as hienas que esperam, sempre esperando como abutres terrestres. A vida selvagem na savana africana tem uma matemática cruel. Para cada quilograma de carne que o leão consegue, ele precisa gastar energia equivalente a correr uma maratona. Agora imagine correr uma maratona sob o sol escaldante, sem garantia de que haverá água ou comida no final.
Vocês já viram um leão caçar de verdade? Não aqueles cortes editados da TV. A realidade é assim: 23 tentativas fracassadas para cada sucesso. 23 falhas. É como jogar roleta russa, mas com 23 câmeras e apenas uma bala de salvação. E sabe o que é mais perturbador? O leão sabe disso. Você consegue ver nos olhos dourados dele aquela compreensão sombria de que cada dia pode ser o último. É a mesma expressão que vemos no espelho quando checamos nossa conta bancária no final do mês. Mas há algo ainda mais sinistro acontecendo aqui. Os leões desenvolveram uma estratégia que faria Maquiavel curar de inveja. Eles matam os filhotes de outros machos. Infanticídio sistemático. Por quê? Para forçar as fêmeas ao cio novamente. É o capitalismo selvagem em sua forma mais pura e repugnante. O território de um leão pode se estender por 260 quilômetros quadrados. É do tamanho de uma cidade pequena. Agora imagine ter que patrulhar uma cidade inteira, a pé, todos os dias, procurando por invasores que literalmente querem arrancar sua pele. E aqui está a parte que vai fazer você repensar tudo sobre liderança. O leão macho, o rei, ele come primeiro, mesmo quando não participou da caça. As fêmeas fazem 90% do trabalho e ele leva o crédito. Soa como seu chefe? Bem, pelo menos o seu chefe não urina em você para marcar dominância, e espero. Mas o verdadeiro horror da vida do leão está em um detalhe que poucos notam: os seus dentes, amarelados, quebrados, desgastados. Cada meição é uma tortura. Imagine ter que mastigar sua comida com dentes podres, sem anestesia, sem alternativa. É comer ou morrer, literalmente mastigando através da agonia. Os predadores e presas da Tanzânia selvagem dançam uma valsa macabra, onde o leão é tanto o maestro como o primeiro a cair quando a música para. E a música, ela sempre para. Vocês sabem qual é a expectativa de vida de um leão macho na natureza? 8 anos. 8. Em 8 anos, a criança aprenderia a multiplicação. O rei da selva já está morto. Morto de fome, morto em combate, ou pior, morto por dentro. Incapaz de continuar fingindo que é forte. E as leoas? Elas vivem até os 15 anos, quase o dobro. Aparentemente, até na savana, os homens morrem mais cedo por causa do estresse de ter que parecer machões o tempo todo. Mas aqui está o segredo mais sombrio do leão. Ele é um péssimo pai, absolutamente terrível. Não ensina os filhotes a caçar, não os protege consistentemente. E quando a comida está escassa, ele os deixa morrer de fome, enquanto enche a própria barriga.
É a luta por sobrevivência, na sua forma mais crua, sem romantismo, sem nobreza. Apenas a matemática fria da continuidade genética. O leão não é um rei, é um ditador desesperado segurando um trono de ossos, com garras cada vez mais fracas. E então chegamos ao momento mais perturbador de todos, a queda. Quando um leão envelhece, quando suas presas se tornam fracas demais, quando a sua juba começa a cair, ele não tem aposentadoria. Não há asilo para leões velhos. Ele é expulso, banido, condenado a vagar sozinho pela savana. Um ex-rei, reduzido a comer carniça, se tiver sorte. A maioria morre de fome, lentamente, dolorosamente, enquanto ouve ao longe o rugido do macho mais jovem que tomou seu lugar. É como assistir um rico bilionário perder tudo e terminar comendo do lixo, exceto que aqui o lixo também pode matá-lo. Shakespeare escreveu sobre reis caídos, mas nem ele imaginou uma tragédia tão cruel quanto a realidade do leão africano. Um rei que reina através do terror, governa através da violência e morre completamente sozinho. E essa é apenas a primeira camada deste inferno que chamamos de mundo animal selvagem. Migração mortal. A jornada de sobrevivência inesperada do gnu. Um milhão e meio. 1.500.000 criaturas movendo-se como um único organismo delirante através da savana. Esta é a grande migração dos gnus. E se você acha que é apenas sobre animais procurando grama fresca, você não entendeu nada. Imagine por um momento. Você está em uma multidão de 1,5 milhão de pessoas. Todos correndo, todos com sede. Todos sabendo que 250 mil de vocês não chegarão ao destino. É uma lotaria da morte onde os bilhetes são distribuídos aleatoriamente. E você não sabe se o seu já foi sorteado. Os gnus são as criaturas mais subestimadas da África selvagem. Parecem estúpidos, não é? Com aquelas caras alongadas, aquele andar desengonçado. É como olhar para aquele colega estranho do escritório que usa meias com sandálias. Mas aqui está o plot twist. Eles são gênios da sobrevivência disfarçados de idiotas. Um filhote de gnu consegue correr a 80 km por hora minutos após nascer. Minutos! Enquanto bebês humanos levam 1 ano para andar, esses pequenos demônios de 4 patas já estão correndo mais rápido que o Usain Bolt antes mesmo do cordão umbilical secar completamente. Mas por que a pressa? Porque a morte não espera. As hienas, os leopardos, os crocodilos,
Todos sincronizam seus relógios biológicos com a migração. É como se a natureza enviasse um convite formal. Buffet livre de carne fresca, das 6 às 18 horas todos os dias por 3 meses. A jornada começa com uma decisão coletiva que nenhum cientista consegue explicar completamente. Um dia, simplesmente, eles começam a se mover. Todos, ao mesmo tempo. Como se ouvissem uma voz que nós, humanos superiores, não conseguimos detectar. Alguns dizem que é o cheiro da chuva distante, outros falam de campos magnéticos. Eu prefiro acreditar que é o mesmo instinto que faz as pessoas correrem para o supermercado antes de uma tempestade. Puro pânico coletivo disfarçado de estratégia. Mas aqui está o detalhe macabro. A migração não é sobre encontrar comida. É sobre fugir da morte. A grama que eles deixam para trás ainda é comestível, mas ficar parado significa morte certa. Mover-se significa morte provável. É escolher entre o inferno que você conhece e o inferno que talvez seja 2% melhor. Os rios. Ah, os malditos rios. O Mara River é o mais famoso. E por uma razão sinistra. Imagine 10 mil gnus chegando à margem ao mesmo tempo. A pressão dos que estão atrás empurram os da frente. Não há escolha. Você pula ou é pisoteado. E na água? Crocodilos do Nilo de 5 metros esperando há semanas, jejuando, preparando-se para este exato momento. Mandíbulas que geram toas 1000 libras de pressão por polegada quadrada. É como ser mordido por um carro em movimento. Mas sabe qual é a verdadeira causa de morte na travessia? Afogamento. Simples e patético. Milhões de anos de evolução e eles ainda não aprenderam a fazer fila. É como a Black Friday, mas aqui o desconto é continuar vivo. E os corpos dos que não conseguem formam barranjos naturais. Literalmente, os mortos se tornam a ponte para os vivos. É a economia circular mais mórbida que existe. Seu cadáver é a salvação do seu primo. Então, temos os abutres. 40 mil deles, seguindo a migração como um esquadrão da morte alado. Eles não caçam, eles apenas esperam. Porque sabem que a matemática está no seu favor. 250 mil mortes garantidas. É o investimento mais seguro que títulos do governo. Mas o verdadeiro terror da migração não está nos predadores. Está na exaustão. Imagine caminhar 1000 quilômetros. Agora, imagine fazer isso grávida, ou amamentando, ou com uma perna quebrada que nunca sarou direito da migração anterior. Os fracos não ficam para trás por crueldade. Eles ficam porque a física não permite outra opção. É a segunda lei da termodinâmica, aplicada à biologia.
tudo tende ao caos e alguns chegam ao caos mais rápido. E aqui está o segredo mais perturbador. Os gnus sabem que vão morrer. Você pode ver nos olhos deles aquela resignação bovina misturada com determinação suicida. É o mesmo olhar de quem entra no metrô na segunda-feira de manhã. As fêmeas grávidas dão à luz durante a migração. Imagina entrar em trabalho de parto enquanto foge de leões. É como fazer uma cesárea durante um terremoto, mas sem anestesia e com a possibilidade real de ser comida viva durante o processo. O filhote tem exatamente 7 minutos para aprender a ficar de pé. 7 minutos! Ou morre. Não há segunda chance, não há tutorial no YouTube, não há mãe helicóptero para protegê-lo. É o bootcamp mais brutal da natureza. E o mais irônico, toda essa jornada épica, todo esse sofrimento shakespeariano é para voltar ao mesmo lugar. É um círculo, um loop infinito de sofrimento. É como pagar aluguel. Você sofre o mês todo para no final estar exatamente onde começou. Os conflitos mortais na migração não são entre predador e presa. São entre a esperança e a matemática. E a matemática, ela sempre vence. Mas talvez o mais perturbador seja isso. Os gnus continuam, geração após geração. Como se soubessem algo que nós não sabemos. Ou talvez eles simplesmente não tenham escolha, como nós. Os conflitos mortais ocultos. A estratégia sombria das hienas. Se você ainda acredita que as hienas são apenas os palhaços covardes do Rei Leão, prepare-se para ter seus pesadelos reescritos. Estas criaturas são os serial killers mais eficientes da savana africana. E elas estão rindo, sempre rindo. Aquele som, você conhece? Aquela risada histérica que ecoa pela savana à noite. Não é alegria, é comunicação complexa. Cada variação de tom significa algo diferente. Encontrei comida, preciso de ajuda, vamos matar. É o WhatsApp do mundo animal, mas cada mensagem é sobre morte. As hienas malhadas têm a mordida mais poderosa entre os mamíferos carnívoros, 1100 PSI. Isso é força suficiente para esmagar os ossos que os leões deixam para trás. Elas literalmente comem o que os reis não conseguem mastigar. É Ultimate Recycling, versão carnívora.
Mas aqui está o detalhe que vai fazer você repensar todo o ecossistema. As hienas caçam 75% da própria comida. Os leões roubam das hienas sempre que podem. O rei da selva é, na verdade, um ladrão oportunista. A hiena é a verdadeira trabalhadora. É como descobrir que seu chefe não só leva o crédito pelo seu trabalho, mas também rouba o seu almoço. A sociedade das hienas é um matriarcado absoluto. As fêmeas são 15% maiores, mais agressivas e possuem algo a mais. Sim, você ouviu direito. O parto é por ali. Imagine passar um melão através de um canudo. – 15% dos filhotes morrem durante o parto. 60% das mães de primeira viagem morrem. É o preço evolutivo por ser durona. E as hierarquias é hereditária. Uma filhota de hiena, nascida da matriarca, já tem mais status que uma hiena macho adulto. É como nascer Kardashian, mas em vez de Instagram, você herda o direito de comer primeiro e matar quem discordar. As hienas têm um dos maiores cérebros entre os carnívoros, proporcional ao tamanho do corpo. Elas resolvem problemas, cooperam em estratégias complexas e mantêm alianças políticas que fariam a Cosa Nostra parecer amadora. A caçada de uma hiena não é sobre velocidade ou força, é sobre resistência psicológica. Elas perseguem a presa por horas, correndo a 60 km por hora, mordendo o traseiro do animal em fuga, rasgando pedaços de carne enquanto ele ainda corre. A presa morre de exaustão, perda de sangue e puro terror. Imagine ser perseguido por algo que não se cansa, não desiste e ri enquanto arranca pedaços de você. É um filme de terror, mas você é o protagonista e não há final feliz. As hienas comem tudo: ossos, cascos, chifres. O sistema digestivo delas é tão eficiente que as fezes são brancas. Todo o orgânico foi absorvido, resta apenas cálcio. É o cocô mais limpo da savana. Irônico, vindo do animal com a pior reputação. Mas o verdadeiro horror das hienas está em seu cuidado maternal. As mães amamentam os filhotes por até 18 meses, mais que qualquer outro carnívoro. Parece tocante? Espere. O leite das hienas tem o maior teor de proteína entre todos os mamíferos terrestres. É como dar Red Bull com esteroides para bebês psicopatas. Os clãs de hienas podem ter até 80 membros. São exércitos liderados por fêmeas sádicas, compostos por soldados que não dormem, não desistem e comem absolutamente tudo. Quando um clã decide que você é o jantar, não há negociação. E elas têm memória, reconhecem indivíduos, lembram de traições, guardam rancor. Uma hiena pode esperar anos para se vingar. É a máfia com pelos, mas sem código de honra.
As hienas enterram comida, como cachorros, mas mais sinistro. Elas escondem pedaços de carcaça para tempos difíceis. É como tropeçar numa perna de zebra apodrecida enterrada no seu quintal. É o freezer da natureza, versão necrotério. E aqui está o segredo mais sombrio. As hienas praticam canibalismo. Quando a comida está realmente escassa, elas comem os membros mais fracos do próprio clã. É o Ultimate Team Building. Ou você contribui, ou você é a contribuição. As vocalizações das hienas podem ser ouvidas a 5 quilômetros de distância. É um sistema de comunicação que põe nossos celulares no chinelo. Cada riso, grunhido, uivo tem significado específico. É uma linguagem complexa que estamos apenas começando a entender. Mas o som mais aterrorizante não é a risada, é o silêncio. Quando as hienas param de rir, é porque estão caçando. E se você não as ouve, é porque, provavelmente, você é o alvo. As hienas não têm predadores naturais adultos. Pense nisso. Nada na África selvagem caça ativamente hienas adultas. Até os leões as evitam quando possível. É como ser tão psicopata que até outros psicopatas preferem não mexer com você. Estudos mostram que as hienas têm personalidades individuais distintas. Algumas são mais agressivas, outras mais espertas, outras mais sociais. É uma sociedade complexa de indivíduos únicos. Indivíduos únicos que rasgam você vivo enquanto riem, mas ainda assim únicos. No mundo dos conflitos mortais entre predadores e presas, as hienas ocupam um nicho especial. Elas são um lembrete de que a natureza não tem moral, apenas eficiência. E elas são terrivelmente eficientes. Gigantes em luta. O confronto de titãs na crise da água. 6 toneladas de desespero ambulante. Este é o elefante africano durante a seca. O maior mamífero terrestre reduzido a uma máquina de busca por água, onde cada passo pode ser o último de sua linhagem de 60 milhões de anos. Um elefante adulto precisa de 200 litros de água por dia. Por dia. É uma banheira inteira. Agora multiplique isso por uma manada de 50. São 10.000 litros. Numa terra onde não chove há meses, a matemática não fecha. E alguém vai pagar o preço. Os elefantes têm a melhor memória do reino animal. Lembram de cada fonte de água que visitaram em 50 anos de vida.
É como ter um GPS mental, mas em vez de recalcular a rota, ele mostra todos os lugares onde seus parentes morreram de sede. O matriarca, sempre uma fêmea idosa, carrega o conhecimento de gerações. Ela lembra da seca de 1962, do poço que salvou a manada em 1984, do rio que secou em 2003. É uma biblioteca ambulante de tragédias e salvações. Quando ela morre, décadas de sabedoria morrem com ela. Durante a seca extrema, os elefantes fazem algo que parece impossível. Eles cavam. Com presas que valem mais que carros no mercado negro, eles escavam o leito seco dos rios, metro após metro, procurando o lençol freático. É arqueologia reversa. Em vez de buscar o passado, eles buscam o futuro. Mas aqui está o detalhe macabro. As presas crescem durante toda a vida. Quanto maiores, mais velhos. Quanto mais velho, mais próximo da morte. As ferramentas que o salvam também são o relógio que marca seu tempo final. Os elefantes choram seus mortos. Literalmente. Eles voltam aos locais onde parentes morreram, tocam os ossos com as trombas, ficam em silêncio por horas. É como ter um GPS mental, mas em vez de recalcular a rota, ele mostra todos os lugares onde seus parentes morreram de sede. Mas o verdadeiro horror. Elefantes em desespero por água tornam-se destruidores. Eles derrubam árvores centenárias para alcançar as folhas úmidas. Destroem ecossistemas inteiros. É a versão natural da exploração, destruir tudo para extrair o último recurso. Os filhotes são os primeiros a mostrar sinais. Param de brincar, ficam próximos das mães. Os olhos afundam. A pele, normalmente elástica, começa a parecer papel. É como assistir uma múmia sendo criada em tempo real, mas ainda viva, ainda consciente. Quando a desidratação atinge níveis críticos, o cérebro do elefante, o maior entre os mamíferos terrestres, começa a falhar. Eles ficam confusos, agressivos, paranoicos. Imagine 6 toneladas de paranoia com presas. É um tanque de guerra com PTSD. E os predadores? Eles esperam. Leões, hienas, abutres. Todos sabem que um elefante desesperado comete erros. Um filhote arrastado por segundos. Uma mãe fraca demais para defender. É o mercado de ações da savana. Todos apostando na queda dos gigantes. Elefantes podem ouvir com os pés, detectam vibrações sísmicas a quilômetros de distância. Durante a seca, eles literalmente sentem a morte se aproximando através do chão. Cada vibração pode ser salvação ou sentença. A hierarquia se desintegra durante a crise.
Elefantes normalmente pacíficos tornam-se violentos. Disputas por poças de lama terminam em ferimentos fatais. Presas perfuram couros, trombas estrangulam. A sociedade mais matriarcal e organizada da savana se transforma em cada um por si. E então vem a decisão. A matriarca deve escolher ficar onde há alguma água, mas não suficiente, ou arriscar uma jornada de 100 quilômetros até uma fonte que pode nem existir mais. É jogar roleta russa com 50 vidas. Mas o segredo mais sombrio dos elefantes, eles praticam eutanásia. Quando um membro está morrendo lentamente, outros podem acelerar o processo. Um empurrão num penhasco, uma pressão prolongada com o pé. Os cemitérios de elefantes são reais, mas não como a lenda conta. São lugares onde várias gerações morreram durante secas. Os ossos se acumulam esbranquiçados sobre o sol. É um memorial do fracasso da natureza em prover. Durante a pior seca registrada, manadas inteiras desapareceram. 300 elefantes mortos em uma única temporada. Os sobreviventes passavam pelos corpos, tocando, cheirando, tentando entender. E o mais irônico, elefantes modificam o ambiente mais que qualquer animal exceto humanos. Eles criam caminhos, cavam poços, espalham sementes. São engenheiros ambientais, engenheiros que morrem de sede no próprio canteiro de obras. No auge da crise acontece algo extraordinário: cooperação entre espécies. Elefantes permitem que zebras, antílopes, até predadores bebam dos poços que cavaram. É um cessar-fogo temporário, todos unidos contra o verdadeiro inimigo, a sede. Mas quando a água acaba, não há. Os gigantes caem. E quando 6 toneladas caem, o impacto ressoa por todo o ecossistema, literal e metaforicamente. É o conflito mortal final, não entre predadores e presas, mas entre a vida e a física implacável da desidratação. A fragilidade do predador. A revelação inusitada da presa. Tanzânia selvagem, onde descobrimos que o predador mais letal da savana africana é também o mais frágil. O guepardo, a máquina de matar construída em vidro temperado. Uma contradição ambulante que define toda a perversidade dos conflitos mortais entre predadores e presas. 112 km por hora é a velocidade máxima registrada de um guepardo em perseguição. Para colocar isso em perspectiva, é mais rápido que 95% dos carros nas estradas brasileiras. Mas aqui está o detalhe sinistro que ninguém menciona.
Essa velocidade pode ser mantida por exatos 30 segundos. 30 segundos e depois colapso respiratório total. O guepardo é literalmente um Ferrari com um tanque de combustível de um isqueiro. Toda essa engenharia evolutiva perfeita para uma explosão de poder que dura menos tempo que um comercial de TV. É como ter superpoderes, mas com a limitação de que você pode morrer se usar por mais de meio minuto. Mas o verdadeiro horror da existência do guepardo não está na velocidade, está na fragilidade patológica que essa velocidade exige. Ossos ocos, como os de um pássaro, músculos hiperdesenvolvidos que consomem oxigênio como um motor V12, coração que bate a 250 batimentos por minuto durante a caçada. É um atleta olímpico permanentemente à beira de um ataque cardíaco. Vocês querem saber o que acontece quando um guepardo falha uma caçada? Ele não pode tentar novamente por horas. Horas! O corpo simplesmente se recusa a funcionar. É como se a natureza dissesse: você teve sua chance. Agora, aguente as consequências da sua ambição suicida. E durante essa recuperação, ele fica completamente vulnerável. Um leopardo pode matá-lo facilmente. Uma hiena pode roubar sua comida, até um chacal pode intimidá-lo. O rei da velocidade reduzido a um mendigo ofegante na savana brutal, implorando para que ninguém perceba sua fraqueza. Mas aqui está a ironia mais cruel. O guepardo caça durante o dia, quando todos os outros predadores descansam. Por quê? Porque ele não tem escolha. É como ser forçado a trabalhar no turno da madrugada porque você é fraco demais para competir no horário nobre. A natureza o empurrou para um nicho de desespero. Os filhotes de guepardo têm uma taxa de mortalidade de 90%. 90%! É um genocídio estatístico. Eles nascem com uma juba artificial para confundir predadores, fingindo ser texugos agressivos. Mas é uma mentira evolutiva. São apenas bebês indefesos fantasiados de durões. A vida selvagem da África selvagem reservou para o guepardo o papel mais cruel: ser simultaneamente o caçador mais eficiente e a presa mais cobiçada. Cada caçada bem-sucedida o deixa mais fraco, mais vulnerável, mais próximo da morte por exaustão. Estudos mostram que um guepardo pode passar 3 dias sem conseguir caçar após uma perseguição intensa. 3 dias! Em um ambiente onde 24 horas sem comida já é uma sentença de morte adiada. É como competir nas Olimpíadas sabendo que cada medalha reduz sua expectativa de vida. E a estrutura social? Inexistente. Guepardos machos formam coalizões, mas apenas com irmãos de sangue. Porque confiar em estranhos quando você é construído como um tanque de papel? É a paranoia familiar elevada à estratégia de sobrevivência. A única pessoa em que você pode confiar é quem compartilha seu DNA defeituoso. As fêmeas criam os filhotes sozinhas, completamente sozinhas. Imagine ser mãe solteira, mas em vez de lidar com adolescentes rebeldes, você precisa ensinar crianças a correr 100 km por hora sem morrer de ataque cardíaco. E fazer isso enquanto 90% delas vão morrer de qualquer forma. Mas aqui chegamos à revelação inusitada que redefine todo o mundo animal selvagem. O guepardo não é o predador supremo.
Ele é a presa suprema disfarçada de caçador. Cada característica que o torna letal também o torna vulnerável. É a definição evolutiva de uma faca de dois gumes que corta mais quem a empunha. A savana africana transformou o guepardo em uma pergunta filosófica ambulante. O que é mais perigoso? Ser forte o suficiente para dominar ou ser tão especializado que qualquer mudança no ambiente significa a extinção? A resposta está escrita nos ossos frágeis e nos músculos hiperativos dessa criatura. Darwin teria pesadelos com o guepardo. Uma espécie que evoluiu para o limite absoluto da especialização, até o ponto onde não consegue mais evoluir. É como um programador que se especializou tanto em uma linguagem de programação obsoleta que não consegue mais encontrar emprego. É certo que aqui desemprego significa morte. E então chegamos ao momento de verdade desta jornada pela Tanzânia selvagem. A compreensão de que todos os conflitos mortais que testemunhamos, leão versus gnu, hiena versus elefante, são apenas sintomas de um conflito maior. O conflito entre especialização e adaptabilidade, entre ser perfeito para o hoje e sobreviver ao amanhã. O guepardo é o espelho onde todos os outros predadores veem seu futuro. O leão, com sua dependência do orgulho social. A hiena, com sua hierarquia matriarcal rígida. O elefante, com sua necessidade colossal de recursos. Todos são guepardos em potencial, especializados demais para mudar, otimizados demais para sobreviver. Mas há algo ainda mais sinistro nessa revelação. O guepardo sobreviveu por milhões de anos, sendo exatamente isso: frágil, especializado, constantemente à beira da extinção. Como? Porque ele encontrou o equilíbrio perfeito entre ser letal o suficiente para matar e frágil o suficiente para não dominar. É a estratégia evolutiva mais contraditória jamais documentada. Sobreviver sendo quase extinto, persistir sendo vulnerável. É como uma empresa que só não vai à falência porque está sempre quase falindo. Nunca grande o suficiente para ser alvo, nunca pequena o suficiente para desaparecer. E aqui está o segredo mais sombrio de todos. Nós, humanos, estamos nos tornando guepardos, hiperespecializados em tecnologia, dependentes de sistemas complexos, otimizados para um ambiente específico. Quando esse ambiente mudar, e ele vai mudar, descobriremos se nossa especialização é nossa força ou nossa sentença de morte. O final desta jornada pela vida selvagem não oferece redenção, não há moral consoladora, não há esperança Disney, apenas a verdade nua e crua. A natureza é um sistema de otimização cruel que cria criaturas perfeitamente adaptadas para mundos que não existem mais no momento em que a adaptação se completa. O guepardo continua correndo sua corrida impossível, 30 segundos de glória, seguidos de horas de vulnerabilidade, em um ciclo que durará até o último indivíduo da espécie colapsar de exaustão ou ser devorado por algo mais lento, mas mais resistente.
E talvez esse seja o verdadeiro conflito mortal da savana africana, não entre espécies, mas entre a ilusão da perfeição e a realidade da impermanência. O guepardo é perfeito e por isso está condenado. É a piada cósmica mais cruel. Ser bom demais no que você faz pode ser exatamente o que te mata. Então, quando vocês ouvirem sobre predadores e presas, sobre a lei da selva, sobre a sobrevivência do mais forte, lembrem-se do guepardo, o predador mais letal que é também a presa mais frágil, a máquina de matar que pode morrer de cansaço, o velocista que não consegue correr 2 vezes seguidas sem colapsar. No final, a Tanzânia Selvagem nos ensina que não existem vencedores permanentes. Existem apenas diferentes formas de adiar a inevitável. O leão adia com força brutal, o gnu adia com números esmagadores, a hiena adia com astúcia sádica, o elefante adia com memória ancestral. E o guepardo? O guepardo adia com velocidade suicida, correndo sempre mais rápido em direção ao mesmo destino que espera todos os outros: a extinção. Mas, pelo menos, ele chega lá primeiro, como sempre. Esta é a vida animal selvagem em sua forma mais pura. Um teatro do absurdo onde cada ator conhece o final da peça, mas continua representando porque parar de representar é morrer imediatamente e continuar representando é morrer eventualmente. A sobrevivência na savana não é sobreviver, é sobre escolher como morrer. E o guepardo escolheu morrer correndo. Talvez seja a escolha mais honesta de todas. Fim da transmissão. Bem-vindos de volta ao mundo real, onde vocês são todos guepardos correndo a 100 km por hora em direção a um penhasco que não conseguem ver. A única diferença é que vocês têm Netflix para distrair durante a corrida.
No grande teatro da sobrevivência, a verdadeira tragédia não é ser devorado pelos predadores, é descobrir que você sempre foi a presa, mesmo quando estava pensando que estava caçando.